Oi, gente, tô aqui para falar para vocês no Notícias da Pati para falar para vocês sobre o tipo de acomodação do intercâmbio voluntário que eu estou fazendo junto com meu marido, tipo de trabalho, horários de trabalho e vagas que nos deram ajuda de custo, como funciona. Vou falar primeiro que a gente veio, o nosso primeiro país que a gente conseguiu fechar do Brasil foi a Irlanda, né? E casou muito bem com o que a gente queria, porque a gente queria aprender inglês, a gente queria melhorar o nosso inglês, aprender, e foi muito bom essa oportunidade. A gente saiu do Brasil com essa vaga. Também saímos com outra vaga, saímos com duas vagas do Brasil, né? E fechamos as duas vagas ainda no Brasil. Então, a primeira vaga, a gente foi para uma fazenda, certo? Uma fazenda que ficava em Crale, certo? A gente foi para essa fazenda para trabalhar tanto com plantação quanto para na verdade era mais plantação, não teve, a gente não trabalhava com animais, apesar da fazenda ter vaca, galinha, a gente não trabalhou com esses animais, né? O tipo de acomodação, vou começar falando do tipo de acomodação nessa. Nossa acomodação era privada, só pra gente, incluía a sala, quarto, cozinha e banheiro, e tinha outro quarto só pra gente essa acomodação. Só que durante uma semana a gente recebeu uma pessoa lá que ficou no outro quarto, mas tudo bem, tudo tranquilo. Essa outra pessoa, ela é da Espanha, né? E estava lá fazendo intercâmbio voluntário, e ela alugou um carro para fazer intercâmbio, né? E levou a gente para passear em vários lugares. Foi muito legal. A gente viu muita coisa na Irlanda que talvez se ela não tivesse nos mostrado, levou para ver castelos, levou para a gente ver várias coisas, a natureza, ver parques, montanhas. A gente andou de carro pela montanha, foi muito bom, foi muito legal. E ela passou uma semana e depois foi embora. Então a acomodação ficou só com a gente. Sobre a questão da comida. A comida funcionava assim. Lá tinha um horário para um chá e café, uma pausa, e depois tinha do almoço. Os europeus, geralmente, eles comem sanduíche no almoço. Tanto na Europa toda são assim, eles não são como a gente, comem arroz e feijão no almoço. Então, no começo foi meio difícil para a gente se adaptar. Mas a gente estava lá para viver a cultura do país. E aí a gente se adaptou à cultura, a gente de repente adaptava na hora de comer, botava um pouco de arroz, comia um pouco de ovo e, e era isso. Só que na hora do jantar, a nossa anfitriã levava o nosso jantar. Incluía a proteína, verdura, e a gente podia fazer arroz, feijão na nossa acomodação pra gente. Também no começo foi difícil, porque a gente não entendia que a gente podia fazer, né? E acabou que às vezes a gente não fazia, comia e ficava com fome. Mas por culpa da gente, né? Depois a gente foi adaptando e deu certo. E o jantar a gente comeu coisas que a gente nunca tinha comido no Brasil. Então foi uma experiência muito boa. E no final de semana, como a gente estava de folga e a anfitriã não cozinhava, ela dava ajuda de custo pra gente, comprar nossa alimentação, o almoço, o jantar, e alguma coisa que a gente quisesse comprar, e também para sair para passear. Eu achei muito generosa a ajuda de custo que ela dava, né? E foi muito bom pra gente, porque a gente conseguiu comprar no final de semana e economizar para outras coisas que a gente queria fazer futuramente. A gente conseguiu economizar. Mas de antemão não é toda vaga que vai te dar. Não é só na Irlanda que dá, assim como tem vaga na Irlanda que não dá. Assim como tem que dar, tem que não dar. O tipo de trabalho, como eu disse, a gente trabalhava mais com plantação, plantando,
cortando grama, capinando. Eu fazia também, lavava ovos, lavava manualmente ovos, né? Porque ele vende para as lojinhas mais próximas lá da cidade. E lavava, separava os ovos por tamanho e colocava na caixinha. Não era um trabalho muito difícil. Também pesava os vegetais que eles tinham lá, era rúcula e batata. Eu pesava, colocava na sacola para ele levar para vender, né? Muito bom. E também o meu marido fez um trabalho lá de obra, que as casas aqui são de pedra, né? É pedra. Então eles tinham que quebrar essa pedra. Só que o anfitrião ofereceu a ele um valor para ele fazer esse tipo, né? De coisa de obra. E meu esposo aceitou, porque ele ia ser pago a hora. Então também foi muito bom, veio, ajudou muito a gente nessa questão, porque foi um dinheiro que a gente não esperava, né? E ajudou muito. Então a gente trabalhava o horário, a gente trabalhava de 9 às 4h30. Eram 6h30, por quê? Porque tinha a pausa pro chá, né? E tinha a pausa do almoço. Nunca tinha 1 hora para o almoço, era o tempo que você quisesse. E essa parte era muito boa, porque era a parte que a gente tinha a parte cultural. A gente sentava para conversar, ele perguntava do nosso país, a gente perguntava alguma coisa. Sim, Patrícia, como é que tu perguntava? Se tu não tem inglês. Não tenho inglês. A gente fazia mímica, a gente usava o tradutor. A parte que a gente parava pro café, parava pro almoço, era a parte que a gente tinha a troca de intercâmbio, a gente conversava, a gente tentava conversar, a gente fazia mímica, a gente usava o Google Tradutor, eu falava palavras que eu sabia, o Felipe dizia o que ele entendia pra mim, eu dizia, e a gente fazia essa troca no horário do almoço e era muito bom. Porque a gente acabava treinando nossa linguagem, nosso listening, mesmo não entendendo nada, mesmo tentando falar e eles não entendiam, e era muito legal, porque a gente ria que ele não entendia, a gente não entendia e ria e pronto, era ótimo. E também, deixa eu falar, eu já falei da ajuda de custo que eles davam no final de semana e tal. Tipo, não é obrigação. Lá, quando você for ver na plataforma, eles vão dizer se eles dão alimentação, se eles dão ajuda de custo, tem tudo. Então, quando você for procurar, você vai ver, vai estar lá descrevendo o que dá. Por exemplo, tem vagas que dão alimentação, ajuda de custo e a hospedagem. Tem vaga que dá a acomodação e a alimentação só. E tem vaga que te dá a acomodação e a ajuda de custo para você comprar comida. Mas aí você consegue economizar, porque aqui as coisas são muito baratas e para 2 pessoas você consegue economizar, sabe? Se são 2 pessoas ganhando, você consegue economizar. E então a gente conseguiu, né, economizar nessa. E foi uma experiência muito boa. A gente passou 4 semanas nessa vaga. Depois a gente partiu para outra vaga ainda na Irlanda. Por quê? Porque eu queria passar o máximo de tempo possível na Irlanda, que é meu visto dá o direito de passar 90 dias na Irlanda. Então eu passei 4 semanas em um, queria passar os outros 2 meses em outro. Então, na outra vaga, a gente tinha o nosso quarto, mas a gente compartilhava banheiro, sala, cozinha. E outras partes da casa, porque era casa de família, a gente podia utilizar uma sala de estar, o jardim, a gente podia andar pelo jardim, né? Mas essas vagas são um pouco afastadas da cidade mais próxima. Nunca é muito perto da capital do país, é um pouco mais afastado. Então, às vezes eles disponibilizam bicicleta ou lhe dão caronas para você ir até a cidade, que foi o caso de todos que a gente passou, eles ofereciam caronas pra gente, ou se não desse carona, tem um ponto de ônibus mais próximo, mas nem todas são tão próximas. Então, nessa que a gente passou, a gente foi para Carrick-on-Suir, não sei se é assim que fala. Eu fiquei lá 1 mês, mas não aprendi a falar onde fica.
E lá o nosso tipo de trabalho era pintura, organização, limpeza, ajudar com tarefas de casa, como organizar roupa, dobrar roupa, organizar um quarto, pintar um quarto. Teve muita pintura. E nessa, ele nos dava ajuda de custo por semana para comprar alimentação. Tinha acomodação e a ajuda de custo era para comprar alimentação. Na minha opinião, essa foi muito boa, porque era uma ajuda de custo no valor muito bom. Não são todas que dão esse valor. E não são todas que dão esse valor, mas deu pra gente economizar. Era o valor pro casal comprar alimentação, e a gente conseguia comprar e conseguia economizar. Por quê? Porque a gente tinha outros lugares que queríamos visitar. Então a gente partiu do princípio, vamos economizar com a alimentação. E dá para você comer bem durante uma semana e economizar. Porque aqui eles compram por semana, não faz compra do mês, compram por semana, e a ajuda de custo era paga por semana. Então era muito bom. E as horas de trabalho, a gente trabalhava de 8 às 13. De 8 às 13. Depois você estava livre para fazer o que você quiser. Mas como era um pouco longe da cidade e a gente queria um pouco mais de dinheiro, a gente fazia um pouco de hora extra e eles nos pagavam o valor da hora extra do país, certo? Eu e meu marido fizemos hora extra, então deu para juntar um dinheirinho, fora a ajuda de custo que eles davam para comprar alimentação. Então foi muito bom essa vaga também. Então, já ao mesmo tempo que já estou falando da ajuda de custo e da comida, era assim que funcionava. E eu acho que dessa foi essa. A terceira vaga que a gente foi na Irlanda foi uma vaga de última hora. Sim, acontece vaga de última hora, gente. Vaga de última hora, o que significa? Aconteceu uma mudança na vaga que a gente estava e a gente tinha que sair. Então, a gente foi na plataforma, procurou outro anfitrião que estava precisando de urgente e a gente achou. Em 2 dias a gente conseguiu fechar a vaga e era perto, era um lugar que a gente planejava passar para depois ir para outro lugar, e aí a gente foi, né? Nessa, o tipo de acomodação era como se fosse uma caravana, porque assim, muitas pessoas não têm o espaço dentro da sua casa, elas compram a caravana, elas montam, organizam dentro e fica tudo muito bem bonitinho, bem organizadinho. Então, o tipo de acomodação, a gente tinha o nosso quarto, mas compartilhava banheiro, sala e cozinha. Era tudo bem simples, comparado ao que a gente passou. Era simples, dava para comer, dava para dormir, dava para tomar banho, mas não era de luxo. Você que tinha que manter sua acomodação, em todos, né, claro. Manter limpa a sua acomodação, você tinha que manter limpa, até porque outras pessoas viriam depois de você. Então, foi uma vaga de última hora, foi um achado. Não tinha ajuda de custo, mas a gente fazia uma lista de comida e a anfitriã comprava semanalmente essa lista pra gente. A gente podia, assim, a gente pedia bacon, pedia queijo, presunto, pão, eu pedi morango, refrigerante, pizza, carne, ovo, tudo que a gente precisava para comer na semana. Geralmente eu e meu marido cozinhava e tinha uma terceira pessoa lá em um outro quarto e a gente cozinhava para todos nós, porque assim, para ela não tinha nenhuma frescura com comida. O que a gente fizesse, ela comia, né? Ela é da Áustria. A gente fez amizade com essa pessoa da Áustria. Quem sabe um dia a gente vai visitá-la e já tem um lugar para ficar, né? Isso é troca, é experiência. E ela estava justamente lá para melhorar o inglês. Por quê? Porque na Áustria eles falam alemão. Só que ela estava lá por causa que precisava melhorar o inglês para o trabalho dela, que precisava do inglês. Além do alemão, ela precisava do inglês. Para vocês verem como o inglês é importante.
E nessa vaga, as nossas horas de trabalho era de 10 às 4, com 1 hora de almoço. Tínhamos 1 hora para almoçar, então dava tempo a gente comer e descansar um pouquinho, depois voltar. E era bem tranquilo o trabalho, porque assim, eu assistia a uma criança brincar, deixava ela brincar no jardim, explorar a propriedade, brincava com ela no jardim, na casa de brinquedo, eu só tinha que assisti-la. Era uma criança de 3 anos e era muito legal, porque eu aprendia, sim, eu ficava encantada com ela, sabe? Ela era uma criança muito inteligente, muito carinhosa e assim, a família também era muito legal, foi muito legal com a gente. O meu trabalho era esse, ou ajudar em alguma coisa com os animais, a limpeza de algum local, que era o que o Felipe fazia, meu marido. Ele limpava os estábulos onde ficava os animais, e tinha ovelha, tinha porco, tinha cavalo, e tinha passarinhos que o meu marido dava água e comida para eles diariamente, né? E a anfitriã era muito boa, quando estava chovendo, ela não deixava a gente trabalhar fora quando estava chovendo. Ela fazia alguma coisa para a gente trabalhar do lado de dentro de casa, pra gente não ter que pegar a chuva, né? E assim, eles são muito tranquilos em relação assim ao inglês. Eles são pacientes, todos que a gente passou são pacientes, porque eles sabem que a gente está aqui para aprender. São pacientes, são gentis, educados, por tudo se desculpa, principalmente na Irlanda. Tudo eles pedem desculpa, ou tudo eles cumprimentam você. Se eles verem você 10 vezes, eles cumprimentam você 10 vezes. E era muito legal. E meu marido, que veio sem inglês, ele já até, sim, aprendeu muita coisa. Não é uma frase que ele sabe construir, mas a gente aprendeu que no inglês, pelo contexto, se você entender uma, duas palavras, você vai entender o que a pessoa está falando. Até porque a pessoa faz uma mímica, ela aponta, ela mostra. Então, a gente consegue se virar assim, entendeu? E agora estou falando diretamente da Inglaterra. Sim, não é montagem, gente. Parece aquela montagem do TikTok, mas não é. É verdade, aqui é a natureza de verdade. A gente está na Inglaterra, que a gente veio da Irlanda para a Inglaterra, mantendo a consciência que deveríamos aprender inglês. Então, a Inglaterra, uma opção muito boa, né, pra gente. É que a cultura deles também é aquela cultura do almoçar sanduíche e jantar um jantar mais pesado. E aqui, o que a gente faz? O tipo de acomodação é um quarto pra gente, com banheiro compartilhado, com sala, com cozinha compartilhado, tudo compartilhado, entre jardim. O jardim é muito bonito, tem um jardim pra gente explorar, é muito grande, bonito, as cadeiras para você apreciar a paisagem. Tipo assim, a sala de estar, você pode sentar, pode ir lá, você pode ficar aqui fora estudando, um lugar totalmente tranquilo, totalmente natureza. E qual é o tipo de trabalho? A gente faz limpeza de Airbnb, porque aqui tem umas, não são casas, são glamp, que fala, umas casas diferentes no meio do mato, que aí a gente faz limpeza, mas a limpeza é bem tranquila, né? Nem se comparar a limpeza que a gente faz aí, que tira o sofá, tira a cama, bota no meio da rua pra poder limpar a casa. Não, não é. É bem básico, tem aspirador de pó, tem mop, tem uns paninhos para você passar na mesa, limpa o banheiro, que nem muito sujo limpa a cozinha, ajeita, lava uma coisa ou outra, e também tem muita grama para cortar, né? Mas aqui eles têm cortador de grama. E tem jardim pra gente trabalhar no jardim. Mas só que ultimamente a gente tá fazendo mais a limpeza de Airbnb. Então, aqui a gente trabalha de 10 às 3.
Não tem horário de almoço aqui. A gente almoça depois que a gente para de trabalhar. A gente almoça quase 4 horas da tarde, mas tudo bem, a gente se acostuma, né? E o que é bom desse horário que eu gosto? A gente dorme muito. Assim, a gente tem muito horas para dormir, né? A gente acorda 8h50, 9 horas para lanchar, lancha, fica esperando dar 10 horas para poder lancha calmamente e fica esperando dar 10 horas. Quando termina, a gente almoça e depois a gente tá livre para fazer o que quiser. Tipo assim, eu gosto do tempo livre porque eu posso estudar, eu posso explorar, eu posso passear, eu posso descansar, eu posso tomar um café lá fora, tranquila, sem ficar me cobrando o que eu vou fazer amanhã. É muito... Isso me traz muito... Eu fico mais segura. Eu fico tranquila em relação a isso, certo? Aí aqui, eles compram a comida, né? E a gente cozinha. Só que aqui é diferente, porque é uma cultura diferente, não é igual à Irlanda. Cada país tem sua cultura. Aqui, eles, como eu disse, comem sanduíche no almoço. Então, a gente come mais ou menos parecido, só que a gente não come sanduíche. A gente explicou que aqui que a gente não conseguia comer sanduíche no almoço, então a gente consegue fazer um arroz, um feijão, um macarrão pra gente almoçar. E à noite aqui é o jantar mais reforçado, que tem legumes, que tem carne, que às vezes tem macarrão, ou tem arroz, tem batata. Então a refeição mais forte deles é o jantar, é a refeição mais importante. Aí aqui ela compra as comidas ao gosto deles, e o que tiver, o que a gente puder comer, a gente come, a gente faz, a gente come pão, café, leite com Nescau, coisas que a gente era acostumada a comer aí no Brasil, né? Pra entre uma refeição e outra, né? No começo foi muito difícil a rotina aqui, a gente não pode negar isso, que foi muito difícil se adaptar a essa rotina aqui. Na Irlanda não foi tão difícil assim, mas aqui foi, né? Mas a gente tem se adaptado, né? A gente come uma fruta, quando tá com fome, eu como um biscoito. E aqui a gente também, tipo, no final, às vezes a nossa folga é no final de semana, ou é no meio da semana, e pra gente tá tudo bem. Aqui é um pouco mais longe da cidade. Onde a gente tá é mais perto de Ludlow, mais ou menos assim. Não, estamos na Inglaterra, mas não estamos perto de Londres. Eu acho que é umas 4 horas até de trem para chegar em Londres. Nosso momento de Londres não é agora. Mas o que eu queria deixar nesse vídeo hoje era explicando para vocês os tipos de acomodação, o tipo de trabalho, o que que dá, o que que não dá. E você tem essas opções para escolher. Pode até ter melhores para escolher, mas essa foi a nossa que a gente viveu, foi a nossa vivência, a nossa experiência, e espero ter ajudado a vocês. Muito obrigada, meus 2 seguidores que ficaram até o final. Um beijo, tchau, tchau.